Boa noite. Bom, a gente vai dar continuidade então ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5. O capítulo 5, coincidência ou não, fala sobre um médico, né? E eu fiquei pensando em que momento, porque nós vamos falar sobre esse capítulo durante 2 aulas. Então eu preparei aqui até um certo ponto, não sei se vai dar para chegar aqui, a gente vai no transcorrer vendo como que vai evoluir. Ontem eu estava perguntando para o pessoal do grupo aqui se eles sabiam de alguma fonte. Esse capítulo não é tão difícil, né, mas é bastante interessante. E aí eu acabei atendendo uma paciente que falou assim: nossa, de para trás eu joguei no YouTube sobre as obras de André Luiz, porque a gente estava estudando lá na Seara, e aí achei uma aula de vocês, da Associação Médica Espírita de quinta-feira, e a pessoa estava no escuro ouvindo, e eu reconheci a voz, era só a voz, ela falou. Eu falei, nossa, não sabia dessas aulas, e ela me deu uma dica que, ela falou que vocês devem saber, né? Eu não sabia. Toda a obra de André Luiz comentada no YouTube por André Luiz Ruiz, vocês já viram? E eu, sem querer puxar saco da doutora, os CDs, eu preferi os CDs, né? Aí eu até estava com o CD e falei, olha, a gente ouve também o CD da Boa Nova, os comentários são bem importantes. E uma das coisas que me admira, no caso do CD, o que mais me admira na doutora, parece que ela tem toda a bibliografia do Espiritismo em mente. Então é tão interessante quando você lê assim, aí você fala, nossa, isso aqui está no livro tal, isso aqui está igual a aula da doutora Irvênia, né? Tudo baseado certinho. Acho que daqui umas 5 encarnações eu consigo chegar lá. Mas vamos lá. O capítulo se inicia com o André Luiz quis saber se tinha alguém que ele podia conversar, e aí apresentaram para ele o irmão Gotuso, e o capítulo se dá, né, pela apresentação, eles estão conversando. Todo mundo leu o capítulo aqui? O capítulo 5? E assim, o Gotuso é um médico, né, ele fala que quando foi apresentado por André Luiz, ele já logo teve uma simpatia, percebeu que eles tinham alguma coisa de afinidade, né? E gestos de pareceres enunciavam a condição do... Ele logo identificou que era um médico também. E de início ofereceu-se elementos para sumarilhar-lhe a posição. O Gotuso tinha desencarnado antes do André Luiz. E ele peregrinara por muito tempo através de espaços purgatórios. E embora ele tivesse demorado muito tempo, ele cumpriu muito bem a tarefa da medicina, mas ele ficou vagando por muitos anos também, assim como André Luiz. E aí o Gotuso fala assim: sempre supus que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diferente. Gotuso era católico e ele acreditou muito no que ele ouviu da doutrina, do catolicismo. E aí ele fala assim: refiro-me à velha definição teológica porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. De uma certa forma isso é positivo, porque ele não era uma pessoa egocêntrica, ele não achava que morreu, acabou, né? Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco da carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, e sempre acreditei que havia algo além do túmulo e do necrotério. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso,
de paz imoldurada ou da região escura de castigos eternos. Isso aqui parece tão diferente, mas tem muita gente que ainda acredita nisso, mas muita gente. Como também tem muita gente que não para pensar o que vai acontecer depois que morre. Eu, como trabalho muito com geriatria, às vezes eu pergunto muito para o paciente: o senhor acredita em vida após a morte? Acredito. O que o senhor acredita que vai acontecer? As pessoas, assim, às vezes eu vejo, tem gente que nunca parou para pensar. Está com 90 anos e nunca parou para pensar, né? Muitas pessoas acreditam que não vai acontecer nada, né? Que vai morrer, vai acabar. Alguns, eles se preenchem com essas respostas vagas que Gotuso tem, né? Viveu a vida inteira levando isso, nunca questionou. E ele fala aqui: nada disso, contudo, encontrei a vida em si mesma como o mesmo sabor da beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Isso é tão interessante, principalmente para a gente que é da área médica, né? Muitas vezes o que se ouve, né, na beira do leito, né, as promessas, ou até toda vez que eu vou num enterro que falam assim: agora ele está em paz com Deus. Eu falo: gente, né? Descansou. Sempre essas orações que terminam nessa frase, né? Que para mim não consola os parentes, né? Às vezes eu fico pensando: meu Deus, será que a pessoa vai aceitar, né, a forma que morreu, a forma como que aconteceu? Muitos falam: vamos aproveitar o máximo da vida aqui, porque morreu, acabou tudo. Então, até mesmo assim, os pacientes, essas mortes prematuras, mortes de acidente, até mesmo as mortes com demências avançadas, a gente já viu em algumas obras de André Luiz que o paciente, ele demora muito tempo para voltar ao estágio anterior, né? Às vezes ficam como se fosse um estado mumificados naquele corpo em imobilismo por muito tempo. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. Imagina, lá tem muito mais enfermo e muito mais médico. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Todo mundo sabe o que é corpo astral? O corpo astral é o perispírito. Corpo astral ou perispírito, né? É um envoltório sutil e perene do espírito que possibilita sua interação com o meio espiritual e físico. Eu sei que é meio repetitivo, porque a gente sempre fala sobre os diversos tipos de corpos, mas todas as vezes que a gente vai estudar um pouquinho, a gente aprende alguma coisa que não sabia, né? E como esse tema vai e vem, às vezes toda vez que eu estudo eu falo assim: eu nunca mais vou esquecer esses corpos. Aí na outra vez que eu olhava, nossa, sempre vai comigo, eu não sei de cor. Aí eu vou lá e vejo no meu resumo. Não sei se vocês sabem, né, assim, os detalhes. Ficava brava, né? Como que vocês não sabem isso, né? Gente. Então, o perispírito é o intermediário entre o corpo e o espírito. Seria mais ou menos essa fotinha assim, ilustrativa do espírito, do perispírito e do corpo físico, né? Perispírito é um tema que me envolve bastante, eu ainda quero me especializar. Então agora eu estou estudando pensamento, mas depois no próximo tempo o tema é perispírito. Eu acho que a gente tem muito a aprender esmiuçando esse tema, principalmente para tratamento físico mesmo, já que é um reflexo ali. E o que é duplo etéreo? Alguém sabe explicar? O que liga o perispírito com a matéria, né? O duplo etéreo, né, é um corpo fluídico que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo, interpenetrado no seu corpo físico e ao mesmo tempo em que parece dele emergir. O duplo etérico emite continuamente uma emanação energética que se apresenta em forma de raias ou estrias que partem de toda a sua superfície. Ao conjunto dessas raias é que geralmente se denomina aura interna.
também na superfície do pletério que se concentra os chakras. Aí eu fiquei com dúvida nisso, até trouxe para discutir. Aqui fica mais fácil de imaginar o corpo físico, o dupletério e o perispírito. Então, nessa foto aqui, a gente vê que o perispírito está ligando o corpo ao espírito. O dupletério entraria aqui, né? No meio do corpo e do perispírito. Olha lá, corpo físico, dupletério, perispírito. Deu para entender? Aqui, ó, na parte interna a gente tem o corpo físico. Depois, em volta, a gente tem o dupletério. Depois, uma terceira camada, o perispírito. E depois, o espírito. Só voltando aqui, ó, nessa fotinha, o dupletério ficaria aqui, ó, no segundo lugar. Então, o dupletério vai ligar o laser tá aqui. O dupletério vai ligar o corpo físico ao perispírito e o perispírito vai ligar o corpo físico ao espírito. Aqui nesse texto e alguns textos eu vi que os chakras se localizam no dupletério. No livro da doutora, no Passe como Cura Magnética, eu não sei se ela falou de uma maneira ampla, mas quando ela vai falar sobre o perispírito, tem uma observação aqui que ela fala assim, são 7 os chakras ou centros de forças do perispírito. Apesar de ela falar do perispírito, eu acho que a colocação dele é mais no dupletério. Não sei se vocês sabem isso. É dupletério? Etérico ou etéreo? Mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem que ver o dom da mediunidade, que foi uma coisa que ela falou, não entendi. A dissociação dos chakras. Acho que está no dom da mediunidade, acho que é o que você falou. É o dupletério. Afasta e aí vem. Tem uma representação dos dois. Os dois. É. Acho que se mistura ali, né? Bom, então só uma lembrança aí, porque aqui ele fala que a presença do corpo astral, do perispírito, quando a gente morre, é muito viva, como se fosse o corpo físico pra gente. Realmente. E aí, isso me chama tanta atenção, porque eu fico tentando... É coisa de... Vou falar espírita para não falar doido, né? Eu fico tentando ver o que o meu perispírito reflete no meu corpo. E a gente tem muitas sensações que às vezes não são materiais. E de onde vêm essas sensações? Se a gente está aqui fazendo um tratamento espiritual, não está atuando só no corpo físico. Esses tratamentos, eles atingem esses outros corpos. Acho que eles vêm dos mais sutis para os mais concretos. Exatamente. Então, a homeopatia, a gente sabe que atinge a água fluidificada, o passe, a oração. É um tratamento de dentro para fora. E aí, muitas vezes, eu fico analisando, assim, o meu perispírito, o perispírito do paciente. Algumas sensações que eu sinto que eu tenho certeza que eu tenho isso aqui no perispírito, né? Pode ser imaginação? Pode, mas eu tenho provas de que não são. E a gente tem a capacidade de se autoconhecer clinicamente, o corpo da gente e o espírito da gente, o perispírito da gente. Isso não é uma viagem, isso é possível. Mulher é tão fisiológico, vai chegando perto da semana de menstruar, vai tudo mudando. Eu acho assim que é tão linda a fisiologia da gente que de repente você sente uma dorzinha assim, vai lá, menstruou. Então assim, é tudo tão fisiológico que eu acho assim, se a gente for observar, a gente começar a se atentar para esses outros corpos que a gente não vê, mas a gente tem, a gente pode se curar de doenças que muitas vezes a gente transfere aos cuidados do médico, mas é por isso que em todos esses livros eles falam que a cura está em nós, que o tratamento está em nós. Se a gente não consegue enxergar isso, como que a gente vai acreditar e vencer essa parte? E como explicar isso para o paciente, né? Que às vezes ele morreu achando que era igual o Gotuso, né? Com as mesmas informações. Se todo mundo
tivesse um pouquinho desse conhecimento, talvez seria mais fácil de tratar o paciente. E muitas vezes mesmo quando ele fala que é espírito e tem um certo conhecimento, quando você transfere para ele a responsabilidade dele mesmo se tratar, ele não quer. Ele está ali para ser tratado, né? A competência tem que ser do médico. Não é isso. Às vezes o problema envolve muito mais que a parte física, e se a gente não tiver a ajuda do paciente, a gente sabe que aquilo ali não vai ter cura. E aí, antes disso, eu não fiquei colocando todos os textos aqui. Ele fala assim: ensinávamos na crosta planetária que o homem é simples gênero de ordem dos primatas, né? E aí ele fica indignado, explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é uma alma criada por Deus, no instante da concepção materna, e com a morte ele regressa ao seio divino para um definitivo julgamento. É isso que ele imaginava, e ele acreditou muito nisso. De fato, supunha dever existir lugares mais deliciosos que o Éden, imaginado pelos sacerdotes. Mas o que ele fala? Que o que ele viu lá de ruim, ele nunca imaginou. Ele viu tanta coisa ruim que o que foi citado para ele em terra não chegou nem aos pés, tamanho sofrimento durante esse tempo que ele ficou peregrinando. Fizeram-se entre nós um intervalo entre a discussão. E aí ele fala assim que ele observa nesse gabinete do Gotuso, tem uma parte que ele fala assim, então, que nem a ciência e nem a religião nos preparam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Nesse caso aqui, gente, e até dos comentários, porque a ciência ela vai lá e cataloga o paciente. Ó, você é assim, seu corpo é assim, cientificamente. E ele fala que nem a religião também, porque muitas pessoas acreditam fielmente em coisas que não vão acontecer, né? E é triste você morrer e acreditar numa coisa e chegar lá e não é nada daquilo, né? Pelo menos que a gente tenha o coração aberto de que, se não for, né, se a gente puder ser acolhido. Cansei alto. Aí ele fala assim não, é que eu tô assim, às vezes eu fico pensando, e se não for mais ou menos assim, mas eu acho que a gente tem o coração aberto de aceitar. Uma vez eu comentei com vocês que eu acho muita prepotência nossa achar que o espiritismo é a terceira revelação, que nós somos os certos. Não é essa que... E aí até o Flávio falou assim, que dentro da nossa concepção a gente acredita que essas informações são reais, mas a gente não tem condições e nem capacidade de conhecer a verdade plena, não é? É isso, aí eu aceitei. Porque eu acho que nem os espíritas conhecem, a gente não tem capacidade nem para entender a medicina física. Se fizer uma prova aqui, a gente não passa. Eu não lembro mais nada. Eu não passo, você eu acho que... Não, mas gente, para pra pensar. Pra eu saber toda a fisiologia detalhadamente, com todos os nomes de hormônios, não dá pra aprender isso numa vida. Você estuda pra passar lá na prova e ter uma noção, né? Mas, por exemplo, se eu tiver que fazer uma prova detalhada da fisiologia do aparelho endócrino, da neuro, não dá, gente. São muitos detalhes e o que passam pra gente é o mais importante, né? São os hormônios chaves, onde as cadeias, da onde vêm os impulsos do cérebro, é tudo uma geral. Mas detalhadamente, né, poucos cientistas sabem detalhes de cada coisa, né? Poucos especialistas. Dirá saber sobre a função desses diferentes corpos que a gente conhece um pouquinho, e cada aula que a gente vê a gente esquece, né? Esquece até que o corpo astral é pelo espírito. Não sabe nem que é duplo etéreo. Então, fica difícil, né, achar que a gente é o dono da verdade. E ele imaginava assim, que lá no escritório dele tinha, era meio que além do 3D, né? Ele começa a descrever sobre o cérebro, ele via as imagens, né, da altura de um homem mesmo, não dá pra gente imaginar. E até a doutora comenta no CD, a gente, né, no ano que a gente tá,
não tem isso. E isso, o livro de 1950, imagina como que é lá, né? Esses modelos de estudo deles. E o André fica assim, impressionado com as descrições, com a imagem que ele vê no plano espiritual. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, e aí eu acho que vale a pena, se vocês depois puderem, ler o capítulo 7 do Passe como Cura Magnética, que ela explica um pouquinho mais detalhado sobre o perispírito. Thalita, você falou isso, lembrei de Memória de um Suicida. Tem um capítulo lá que vai dizer as categorias de corpos que nós vamos usar. E aí, cada espírito vai plasmar algumas alterações, mas existem modelos que nós vamos utilizar. Por isso que tem gente que é muito parecida uma com a outra e não é a mesma pessoa. São modelos. Ah, eu sou da mesma forma do meu pai. Mas eu olho assim e falo, meu Deus. Confirmou, ele fala assim, confirmou com graça espontânea, atrapalhando minhas considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é a mais desconhecida. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego do céu depois da morte. E aí o Gotudo fala assim, vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passadas solenes exéquias. Creio, todavia, que o serviço diplomático da minha igreja não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, regressei ao meu velho templo onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos numa dolorosa cegueira espiritual. Gente, imagina, ele nem era ruim, mas ele não tinha... Isso aqui que ele fala, que ele morreu e que ele não levou a documentação que garantisse a paz dele, isso é real, né? Então, às vezes a gente estuda, tem tanta gente que eu gosto, né, que às vezes nem acredita nisso, mas eu conto. Nem se for para acreditar que é mirabolante, entendeu? Pelo menos se morrer, né, falar, nossa, bem que a Thalita falou aquele negócio, né? Pode dar uma luz, né? E eu sempre pensei nisso, gente. Olha aqui que eu pensava quando eu tinha 9 anos. Se eu morrer e ficar perdida, o que eu faço? Eu tinha desespero disso. Até um dia que eu tive uma ideia. Se eu morrer e ficar perdida, eu vou a pé até o centro espírita e comunico. Eu pensava nisso, imagina. Então eu devo ter ficado perdida muitas vezes e acho que devo ter vindo com esse medo de ficar perdido. Essa cegueira espiritual é a incapacidade de compreender e aplicar os fatos das escrituras em uma caminhada com Deus. O que é essa cegueira? A gente estava lendo, coitado do Gotuso, coitado da gente. Nós temos a nossa cegueira espiritual. A gente tem que olhar pra gente e ver o quão cego a gente é. Pra gente poder melhorar e correr atrás. Porque também não é só ser espírita, e eu sempre falo aquele capítulo que é o prefácio do livro da Irmã Sedufo, que ela fala, no Mereça Ser Feliz. Vai ter uma palestra para os espíritas e lá mostra o quanto os espíritas chegam perdidos lá. Simplesmente por se acharem os donos da verdade, por não ter praticado a caridade como deveria ter praticado. Eu venho aqui, converso, leio, aí eu acho que já está tudo resolvido. Aí eu morro e fico lá, vagando, né? E tem tanta gente que às vezes, né? Às vezes eu não tenho a moral de estar num lugar e vou ficar em regiões umbralinas. E vai ter um monte de gente que às vezes durante a encarnação nunca foi numa igreja, nunca foi numa missa, nunca veio num centro e vai ser amparado e vai ficar num lugar melhor que eu. Isso é fato. Tanto é que eu sempre peço para as pessoas, olha, eu vou ficar num lugar pior que você, me acha, me ajuda, né? E então, qual é a nossa cegueira? Qual é o grau da nossa cegueira espiritual? E isso faz parte da reforma íntima, do autoconhecimento.
Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui acha que é melhor do que é. Ou alguém está com muita depressão e acha que não é nada, aí já é outro estágio. A gente não tem uma visão plena, né? A gente está a caminho disso, mas a gente não enxerga a realidade do que nós somos. E essas cegueiras, elas têm a cegueira do orgulho, do egocentrismo, da insensibilidade, da ingratidão. Todas elas são cegueiras espirituais. Qual que é a nossa cegueira? O que a gente precisa trabalhar? Às vezes, muitas vezes, o que incomoda a gente no outro é a própria cegueira que a gente tem, que a gente está reconhecendo no outro. E às vezes a gente só tem olhos de criticar. E a cegueira nos leva a um desconforto emocional. É sim, porque, por exemplo, a maioria dos nossos desconfortos emocionais são causados por aflições terrenas. Isso é muito exemplificado no capítulo 5 do Evangelho, As Causas Atuais das Aflições. Aquele capítulo é um dos meus prediletos, o tanto que eu me identifico quando eu leio aquele capítulo. Porque muitas vezes a gente está irritado, sem tempo, nervoso, angustiado, e se a gente for tentar ler aquele capítulo e colocar em prática, a gente vê o quanto as nossas aflições são terrenas, são superficiais, são materiais. Muitas vezes essa cegueira espiritual nos leva à ingratidão, porque a gente julga, a gente é melindroso, a gente se coloca muitas vezes como vítima das situações. E aí acaba que a gente morre na mesma situação do Gotuso, em plena cegueira espiritual. Ele ficou mais de 11 anos vagando por regiões umbralinas. E até uma hora o André fala, mas não é possível, você tinha amigos. Ele falava, eu tinha, mas eu não tinha o equilíbrio emocional de enxergar a ajuda que estava sendo oferecida. A ajuda sempre vai ser oferecida, mas será que a gente está vendo? A gente não vê, gente, esse amparo nem nos nossos momentos de desespero terreno. A gente entra em pânico, aí depois você vai me falando, nossa, o que eu fiz, né? E, na verdade estava tudo certo. A gente que não tem condição de ser calmo, de ser prudente, de ter fé. Esse mês a gente está falando aqui sobre a fé, né? O capítulo 19. É um capítulo bem difícil para mim, principalmente para colocar em prática, né? Aí é isso que ele fala, certamente, porém, não faltaram bons amigos, né? E ele responde, de fato, entretanto, eu gastei anos para tornar o equilíbrio indispensável, condição única que podemos compreender o auxílio e recebê-lo. Somente quando a gente está em pleno equilíbrio que a gente tem condição de enxergar a ajuda que nos está sendo dada. Eu acho que a espiritualidade está lá, com o chuveiro em cima da gente, e a gente recebe conta-gotas. Porque a gente não tira a capa, né? A gente desespera, a gente esperneia, mas a gente não tem essa humildade, né? Às vezes a gente não aceita nem as nossas próprias fragilidades. E uma parte aqui que eu acho que eu não pus, que é assim, uma coisa interessante que ele fala, que muitas pessoas estão vivas cometendo suicídios inconscientes. Ele coloca assim, a maior surpresa para mim é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Porque muita gente acha que vai morrer e vai parar de trabalhar. Não sei se vocês já pararam para pensar. Eu posso conversar disso, eu falo assim pro meu pai, se eu morrer eu já sei o que eu vou fazer. Ele fala, eu também, já tenho um plano, já sei o que eu vou fazer, onde eu vou procurar emprego, eu falei assim, mas se eu morrer, você fica triste, sei que você vai ficar triste, mas não me prende, vou procurar alguma coisa para fazer. Eu não quero ficar desesperada, né? Porque recentemente a gente perdeu um familiar e às vezes a gente fica pensando, nossa, que saudade, será que a pessoa está bem? Será que a pessoa conseguiu aceitar essa condição e se propôs a ser um trabalhador de Deus do lado de lá? E assim, é uma das coisas que eu mais rezo para as pessoas que eu amo e que eu perdi, para que elas tenham força, sustentação, de enxergar a espiritualidade de mão estendida, que elas se coloquem à disposição de aprendiz,
né? Imagina o tanto de coisa bonita que deve ter para aprender de lá. Basta a gente se colocar nessa situação. E não é fácil, porque quantas mães morrem e deixam filhos pequenos, né? Filhos de 2, 3 anos. Imagina a dor no coração dessa mãe que parte. Como que ela vai aceitar isso do lado de lá, gente, e falar, eu vou ter um trabalho para mim? É claro que a pessoa vai ficar chorando, chateada. É como se fosse um tratamento que ela vai ter que fazer por muito tempo de aceitação, para um dia ela começar a trabalhar do lado de lá. Acho que eu falo isso porque eu não tenho filho, mas o maior medo das minhas amigas que têm filhos é morrer. Pode acontecer qualquer coisa, mas elas não podem morrer. Como é que morre e deixa uma criancinha, né? Eu falo, nossa, melhor eu morrer do que minha irmã tem filho pequeno. É desesperador morrer e deixar um filho, eu acho. Olha que eu nem tenho. Então, não é fácil essa passagem. Esse livro, ele vem nos ensinar, acho que uma forma de morrer bem, né? Não é fácil esse livro. Quem está preparado para morrer? Como se preparar para morrer, gente? Né? Não é morrer quando ficar velho, porque a gente pode morrer novo. Então, o que a gente pode fazer para morrer bem amanhã? Não gosto, a minha mãe ela não gosta de falar nesse assunto. Acontece que a humanidade não quer nem saber da morte e da velhice. São dois fatores. Quer viver a vida, mas não está nem aí. Então, mas aí eu sou uma pessoa bem sortuda, né? Porque eu vim geriatra para aprender a envelhecer bem. Estou fazendo um mestrado de envelhecimento, né? Será que eu vou conseguir envelhecer bem? Não é fácil. A doutrina espírita é uma maravilha para todos nós. O que a gente aprende é os pormenores que existem para encaminhar a gente num bom caminho. Mas aí eu vejo assim que o Gotuso, ele não teve oportunidade. Ele não se interessou pelo assunto a fundo, porque às vezes se ele fosse estudar, aquelas respostas não serviriam para ele, né? Mas quantas pessoas são espíritas e morrem despreparadas? Será que tudo que a gente lê a gente aceita? Não aceita. Vai ler o capítulo de fé. A gente não tem aquela fé que está no Evangelho. É muito difícil o ensinamento que é passado para a gente, o que está à nossa disposição e o que a gente incorpora e vivencia. A gente está muito longe de vivenciar isso. E não é mentira. A gente é espírito primitivo, né? Na escala de evolução, lá próximo na questão 100 do Livro dos Espíritos, é de chorar. Fala que aquilo é um teste do capricho, da capricho. Você vai ler aquilo lá, a gente é muito primitivo ainda. Só fazer um comentário. Eu li bastante o livro da doutora, Nossa Vida no Além, né? E essas suas indagações são as minhas. Aí eu fiquei imaginando muito como é que seria, porque o livro da doutora é um compêndio. Ela compila, como a Thalita falou, todas as obras espíritas e tem momentos que ela começa com um pequeno, grande livro. Aí ela começa a colocar a opinião dela. Chegou na sexta-feira de carnaval e eu me matando de curiosidade. Aí eu fui no Tribunal de Alçada Civil, que era perto do onde o Flávio trabalha. O elevador subiu, quase caiu, deu aquela sensação de cair. E depois deu a segunda sensação que ele ia despencar. Ficamos 15 minutos no elevador. Eu tive uma boa sensação do que é poder estar morrendo. Então, não, é sério, é muito... Porque todo mundo fala, eu queria tanto saber, pois eles me mostraram. Eu sei, o primeiro pensamento que eu tive foi um pensamento dirigido à minha esposa, assim, de perdão e ao mesmo tempo falar, olha, devia ter falado para você hoje que eu te amo, alguma coisa assim. Pensei nos três e tentei controlar quem estava. Eu era o mais calmo dentro do elevador. A segurança que estava lá, a moça que estava lá, falou, meu braço está formigando, eu vou infartar. Eu falei, não vai. Aí tinha uma menina, aí tinha uma moça lá, estou falando sério. Tinha uma moça que estava tomando açaí. Eu falei para ela, por favor, continua tomando açaí. Mas deu em todos nós aquela sensação que ele ia despencar e que a gente ia morrer. Você não tem controle sobre a situação. E as pessoas querem ter o controle. E outra coisa que eu acho muito complicado, Thalita, são os comentários infelizes. Vamos fazer um guia para ir no enterro dos outros e não perguntar do que morreu, onde é que foi,
qual o plano de saúde e fazer... Não, é verdade. Teve um pai de um amigo meu que o cara ficou falando que era mais chique morrer no Sírio-Libanês do que no Einstein. Hoje, não, temos, a sociedade comparece aos enterros, gente. Vamos chegar... Ela tem razão, tem que tratar de uma forma mais adulta e falar assim, uma etiqueta, como vamos nos portar? Vamos tratar esse assunto de uma maneira diferente, porque todo mundo vai passar por ele. E aqui ele fala assim que ele compara o volume de tarefa que tem do lado de lá com o volume de tarefa que a gente tem. O volume de tarefa que a gente tem do lado de cá e do lado de lá. Muitas vezes as pessoas morrem, morreu, acabou, né? Morreu. Até hoje eu falei para uma paciente, aproveita que a senhora é espírita e aproveita os 30, 40 anos de ano que ainda te tem, porque depois a senhora vai entrar na fila de novo e aí vai ser a mesma coisa. E até ela estava pensando em se matar. Eu estava até lendo essa parte aqui do suicídio. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na de uma maneira indireta. São pessoas que não cuidam da vida. As pessoas que, de uma forma geral, abusam de vícios. As pessoas, quando não se amam, se morrer, morreu. Eu tenho muito amigo que é assim. Não perdeu nada, entendeu? Não perdi nada. Mas se você colocou naquela situação, a pessoa não ama, não se sente amado, não tem... Eu falei, qual é o seu objetivo de vida? Eu não tenho. Mas quem você ama? Ninguém. Odeio pessoa. Olha, já estou irritada com as suas perguntas. Agora eu estou me dando vontade de chorar, que eu também estou depressiva. Fico olhando, né? Coitada da pessoa. Nem o pai e a mãe? O pai e a mãe já morreu. Então, assim, gente, imagina você acordar todo dia com esse sentimento. É muito pior que uma doença física, né? Porque você sabe que o braço todo com ferida, vai lá, puta, acabou. E essa doença da alma, o que faz? Como que cura isso? Ele fala que muita gente vive tentando se suicidar diariamente de uma maneira indireta, né? E aí ele fala assim que isso é uma falsa ideia, porque não sabe o quanto que as pessoas trabalham do lado de lá. Porque assim, você vai ficar períodos em desequilíbrio, vagando por territórios muito pior do que a gente tem condição de imaginar, ele fala, entendeu? E aí, a hora que você se desperta, você vai ver que tem muito trabalho. A gente vai ver que o próprio Gotuso, ele é uma pessoa que ainda não está num grau de evolução grande e ele tem muito trabalho lá. Ele fala assim que a irmã Zenóbia, que é do capítulo anterior, devotada orientadora de sublime coração e pulso firme, nos oferece grandes demonstrações de renúncia com o trabalho que ela executa. E é tão trabalhoso essa tarefa delas, que ela reveza com a irmã Galba. É uns nomes meio mirabolantes, né, gente? Eu fico pensando, não tirar esses nomes. Ela reveza anualmente. Então, um ano fica a Galba, um ano fica a Zenóbia comandando a casa transitória do capítulo passado. E aí, o que o André fala? Ai, que legal, então vocês têm férias. A doutora até ri, né? Tem férias. Mas o que eles fazem nas férias? Nas férias eles são transportados, esses chefões, né, gente? São transportados para esferas mais altas, onde eles fazem cursos. Cursos de experiência para enriquecer o espírito. Gente, e eles devem esperar ansiosamente por esses cursos, né? Eu queria fazer um curso desse, vocês não queriam, gente? Aí ele fala assim, mas eu... Aí ele fala, interessante, não, quando você tiver férias, você vai poder ser levado? Ele, ou não. E aí ele fala, de conformidade com o estatuto que rege, eu também possuo umas horas de repouso. Todavia, onde que ele desfruta, gente? Na crosta terrestre, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve do que o absorvido aqui, na onde ele trabalha.
Imagina o local. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestres, elas emanam, elas estão empestadas de fluidos que revigoram esses trabalhadores do plano espiritual, gente. E aí eu fiquei pensando, né? Até achei umas fotinhas e fiquei na internet olhando e falei, gente, como é bonito toda a natureza que está aí à nossa disposição e que a gente não vê que ali tem remédio divino. Se a espiritualidade desse para passar férias em jardins silvestres da terra e a gente não olha, não observa, a gente não... Por que quando a gente vai para a praia e fica, a gente volta, descansei? Não é que você descansou porque você parou de trabalhar só. Toda a energia que você contemplou, que você observou do mar, da natureza, isso é um tratamento, né? Todo tratamento está aí. Hoje a gente estava conversando com a minha amiga aqui. Porque a única solução para acabar com a gordura no fígado é atividade física, emagrecimento, dieta, exercício. Aí eu falei, para Alzheimer também. E para não sei o que também. E as pessoas cada vez mais, elas querem remédios. Beber água ninguém quer. Bebe água, mas eu não sinto sede. Não vai sentir, tem que beber água. A gente sempre fala, né? E aí, olha os tratamentos. Exigem de nós caminhada, esforço, né, na dieta, a gente se exercitar, a gente entrar em contato com a natureza, tentando tirar da natureza fluidos que possam nos elevar. E aí ele pega e fala assim que conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar essas regiões mais elevadas. E aí o André pergunta para ele, será que eu posso fazer alguma coisa para poder te ajudar? Porque o André já visitou algumas regiões em algumas caravanas que a gente já viu no Nosso Lar, né, nos Mensageiros. Qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde para te ajudar? O André fala. E aí ele fala assim, trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico, que eu perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo. Ele não está bem, gente. Aí ele não estava bem, aí ofereceram um trabalho para ele, ele aceitou. Mas ele não estava lá porque ele estava ótimo, ele estava em tratamento. Ele ainda tinha angústia, ele tinha raiva. Entretanto, ainda não me habilitei com a morte, eu ainda sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, mas eu progrido lentamente. E aí eu falei, gente, é tão próximo da gente, né? Talvez seja aquela mãe que, talvez mesmo magoada, na hora que oferecerem um trabalho para ela vai. Porque às vezes ela vai falar, melhor eu ir tentar do que ficar aqui chorando. Quantas pessoas às vezes desencarnam e estão nessas condições? Trabalhando, né, para Jesus, mas ainda com o coração... Por isso que ele fala, gente, quando a gente morre, a gente transporta as doenças, as enfermidades... os desesperos, as angústias, as dúvidas. O Gotuso falou que levou um pacote de documento que não serviu nem para a paz interior dele. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi. E aí ele conta que assim, que a história do Gotuso, que eu não vou ler, mas ele conta que depois que ele morreu, ele achou a casa dele. Mas quando ele chegou lá, ele viu que o primo dele tinha casado com a mulher dele. E era um primo super invejoso. E a esposa dele, o que aconteceu? A esposa prometeu que nunca ia casar, né? Que ia encontrar ele um dia. E o padre, pior o padre, né? A esposa, vou defender as mulheres. A esposa era nova. O padre prometeu que com os 5 contos que ele deu, ele ia ter um lugar no céu. E ele morreu acreditando que o lugar estava garantido. Quando ele chegou lá, ele foi procurar o lugar que o padre tinha prometido, mas não existia esse lugar. E aí, quando ele chega na casa dele, ele vê a esposa casada com o primo
E o primo tinha desviado os filhos dele. Ele tinha 2 filhos com essa esposa. Ele conta que ele era médico, ele nunca passou problema financeiro, que moravam os 4, eles tinham dinheiro guardado. E ele vê os filhos dele trabalhando assim de forma não correta. Ele chega, a esposa está ganhando o 2º filho do primo. E aí ele fica com muita raiva do primo, da esposa, porque a esposa não esperou ele, não cumpriu a promessa, né? Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria me conformar e abençoar os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutar uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara do mistério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Então, vocês estão entendendo por que ele está sofrendo. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora que eu vi. Eu planejei para falar até aqui do capítulo. Deu certo o meu tempo. E aí o André pega e fala assim para ele: mas Gotuso, com todo o seu conhecimento, você ainda está sofrendo. Olha o que ele fala, gente, que a mágoa dele, ele ficou 10 anos sofrendo. E agora ele, como trabalhador, a mágoa dele ainda está viva. Como se fosse no instante que ele chegou na casa dele e viu a esposa com o primo. Então, assim, para sintetizar a aula de hoje, eu trouxe uma reflexão aqui. Emmanuel, no livro, ele explica. Emmanuel, no livro, explica por que Jesus aconselhou a gente perdoar 77 vezes. No Consolador, ele fala: a Terra é um plano de experiência e resgate, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 77 vezes. 77 é demais, olhei, né, gente? 77 vezes 7 vezes errar. A gente fala errar uma vez, 2, 3, já é burrice. Aqui ele fala que pode errar 77 vezes 7. E assim, tem um texto da Joana de Ângeles que está no livro Florações Evangélicas. Eu não vou ler porque é muito extenso, mas eu coloquei porque fala dessa parte da mágoa. A mágoa, o que é a mágoa? É uma síndrome alarmante de desequilíbrio e a presença dela faculta a fixação de enfermidades físicas e psíquicas no organismo da pessoa que sente. E eu fiquei pensando, quantas pessoas aqui, a gente tem mágoa de alguém e o quanto essa mágoa nos causa mal. Depois, se vocês puderem ler esse texto na íntegra, é do livro Florações Evangélicas. É só digitar mágoa, Joana de Ângeles aparece. Ele fala que a mágoa pode ser comparada a uma ferrugem que vai destruindo o metal. Borra sórdida, entorpece os canais por onde transita a esperança, impedindo-nos do ministério consolador. O próprio Gotuso não queria sentir essa mágoa, mas ele não conseguia. Eu fiquei pensando, como que a gente pode fazer para trabalhar essa mágoa dentro da gente? Para que a gente... Quantas pessoas, gente, morrem com mágoa de outros? E vai resolver isso como? Ontem eu estava tomando passe em outro lugar e falou assim, às vezes a pessoa que te magoou nem lembra mais, né? E a palestra era para que a gente vivesse o presente. Porque a gente às vezes vive lá no passado. Nossa, 3 anos atrás... Eu não posso esquecer aquelas palavras que ele falou, parece que foi hoje. As pessoas nem lembram, a gente não perdoou. E aquilo está fazendo mal dentro da gente. Ela termina: se meditares na transitoriedade do mal e na perenidade do bem, não terás outra opção além daquela, amar e amar sempre, impedindo que a mágoa estabeleça nas fronteiras da tua vida as balizes da sua própria infelicidade. Porque, gente, o Gotuso é um exemplo disso, né? E quantos exemplos a gente tem? Então, uma frase de Chico: uma mágoa não é motivo para outra mágoa, uma lágrima não é motivo para uma outra lágrima, só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida.
Então, gente, não alimente mágoa ou ódio, porque só vive feliz quem tem grandeza para perdoar. Acho que é uma reflexão que eu convido vocês para pensar até semana que vem. E muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta,